Bom, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Esse vídeo é um vídeo rápido sobre a histologia do sistema nervoso. Tem alguns fatores aqui importantes, algumas estruturas importantes que a gente precisa salientar, e eu vou falar um pouco nesse vídeo agora, tá bom? Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender, para a gente começar a entender a histologia do sistema nervoso, é justamente a estrutura do neurônio, certo? O neurônio, esse neurônio que é um neurônio multipolar, né? Que é o mais comum da gente desenhar, da gente ver. E esse neurônio, ele possui algumas partes que são importantes, tá? O corpo celular, né? Que é justamente essa região que eu estou passando a seta, ele pode ser chamado também de pericárdio, tá? Esse é o corpo celular. Você vai ter os dendritos, que são esses prolongamentos que partem aqui, ou que chegam, né, no corpo celular, certo? No caso do multipolar, do neurônio multipolar, ele vai ter vários dendritos, porque ele tem vários prolongamentos, né, além do axônio. Essa região aqui é a região do axônio. Você percebe que o axônio aqui é um axônio mielinizado, porque ele possui a bainha de mielina, e entre cada região aqui, né, ou da célula de Schwann ou do oligodendrócito, você vai ter os nodos de Ranvier, certo? Que são essas estruturas, essas regiões entre as partes ali de bainha de mielina. E aqui, as terminações nervosas, né, que vão, por exemplo, se conectar para fazer sinapse, né, com outros neurônios multipolares, com receptores, né, periféricos, se esse neurônio que fosse pseudo-unipolar, certo? Então, essas são estruturas bem importantes, assim, que a gente precisa entender, que a gente precisa saber do neurônio. Aqui seria a região do cone de implantação, certo? Cone de implantação seria a interseção entre o corpo celular, pericárdio, e o axônio, certo? Seria, então, a zona de gatilho lá quando a gente estuda a neurofisiologia, certo? Os neurônios, assim, eu estava falando só do multipolar, certo? A gente tem três tipos aí de neurônio que a gente pode pensar, tá? O pseudo-unipolar, que geralmente está relacionado, então, com as vias sensitivas, as vias sensoriais, né? Ele vai ter um prolongamento só, mas esse prolongamento se bifurca. E uma parte desse prolongamento vai agir como se fosse um dendrito, e vai estar relacionado com a parte periférica, então vai captar os estímulos nos receptores das partes periféricas do corpo e levar esse estímulo até o corpo celular, que distribui esse estímulo para a parte central. Geralmente a parte central vai estar ligando lá no corno posterior da medula, né, passando ali pela raiz dorsal, porque esse neurônio pseudonipolar geralmente ele está presente no gânglio sensitivo da raiz dorsal dos nervos espinhais, certo? O neurônio bipolar, ele é um neurônio que geralmente está presente ali na retina, pode estar presente, por exemplo, também na região do ouvido interno, tá? E ele é um neurônio que vai ter dois prolongamentos. Então, aqui é uma classificação quanto ao número de prolongamentos que o neurônio pode ter. O pseudo-unipolar vai ter um prolongamento, ele chama pseudo-unipolar, porque esse um prolongamento dele se bifurca e gera dois prolongamentos diferentes, né? Com funções diferentes. Então, por isso que é pseudo-unipolar. O neurônio bipolar tem dois prolongamentos, então a parte dos dendritos e a parte do axônio, certo? Então, ele tem um dendrito e um axônio. E o multipolar, ele tem vários prolongamentos, ele tem vários dendritos e um axônio, certo? E, geralmente, o multipolar está relacionado, então, com as vias efetoras, né? Então, de motricidade, tá certo? Geralmente está relacionado com isso. É, os neurônios, eles podem ser neurônios motores. Então, aqui é uma classificação quanto à função dos neurônios. Lá atrás, eu fiz uma classificação quanto ao número de prolongamentos. Agora, é uma classificação quanto à função dos neurônios. Eles podem ser neurônios motores, né, que vão estar relacionados com a motricidade dos músculos esqueléticos, né? Lembrando que a musculatura lisa, geralmente, ela tem a participação ali de inervação do sistema nervoso autônomo. Então, seriam outras vias, né? O nervo vago, o glossofaríngeo, facial, que vão estar relacionados com isso. Nesse caso aqui, os neurônios motores, né? Eles vão formar os tratos, então, neurônio motor superior, neurônio motor inferior, vão formar os tratos efetores, tratos eferentes, tá certo? Que são os descendentes. E eles vão inervar, então, para a motricidade dos músculos esqueléticos, da musculatura esquelética. Geralmente, esses tratos, né, eles vão partir do giro pré-central, né, e vão chegar, então, lá na região da raiz ventral dos nervos espinais. A sinapse, né, que eles fazem com o neurônio motor inferior acontece lá no corno anterior, tá? Na coluna anterior da medula. Os neurônios sensitivos, eles geralmente vão estar relacionados, então, com as vias ascendentes, as vias aferentes,
tá? E vão ligar, então, as áreas periféricas, onde você vai ter receptores sensitivos, certo? E essas fibras, elas vão seguir até a região do giro pós-central, tá? Nas vias que a gente já estudou, tá certo? Vias aferentes, tá? E os neurônios associativos, ou interneurônios, né? Que geralmente vão ser relacionados com as funções inibitórias, tá? Mas eles vão estar presentes principalmente nas vias indiretas, tanto do sensitivo quanto do motor, tá? Basicamente, então, essa é a classificação funcional aí dos neurônios, tá? A medula, né? A gente pode falar um pouco da medula agora. A medula, ela é uma estrutura é, do sistema nervoso segmentar. O sistema nervoso segmentar, ele é formado por estruturas que possuem a substância cinzenta dentro da substância branca, né? Então, a parte cortical dessas estruturas é formada por substância branca, tá? Substância cinzenta, ela é composta, então, por corpos celulares, corpos de neurônio, pericários, certo? E células da glia, tá bom? Algumas fibras, poucas fibras, mas tem algumas também, mas é mais, muito mais corpos de neurônios e células da glia. E no caso da substância branca, seriam então os axônios, as fibras, né? Muitas fibras, muitos axônios e algumas células da glia também, tá certo? Aqui a gente tem então uma lâmina, essa lâmina está mostrando para a gente ó, o corpo celular de um neurônio multipolar. Vocês percebem que dá para ver alguns prolongamentos aqui, que seriam equivalentes aos dendritos, certo? E aí você percebe que, comparativamente com os outros núcleos celulares em volta, né, desse neurônio, você percebe que o corpo celular dele, né, do neurônio, é muito maior do que dos outros. Então, dá para diferenciar muito bem dentro da lâmina, certo? E aí a gente consegue perceber que o corpo, né, do neurônio, ele é uma célula que precisa de produção de proteína, tá? De produção ativa de proteína, sempre. Porque precisa produzir, por exemplo, os neurotransmissores, que nada mais são do que proteínas, certo? Então, para isso, e por ele ser uma célula metabolicamente ativa, ele precisa ter muito retículo endoplasmático rugoso, que é aquele que vai estar cheio de ribossomos na sua estrutura para produção de proteínas e logo descartar essas proteínas dentro do retículo endoplasmático rugoso, que vai mandar essas proteínas para o complexo de Golgi, que vai empacotar essas proteínas e enviar para a exocitose, né? Ele também precisa ter muitos ribossomos incrustados ali no citoplasma, certo? E esses ribossomos incrustados no citoplasma vão formar essas regiões escuras aqui no citoplasma, essas bolinhas escuras, que vão ser chamados de corpúsculos de início. Os corpúsculos de início, eles vão ser, então, esses agrupamentos de ribossomos no citoplasma do corpo celular do neurônio, certo? Nesse caso aqui, um neurônio multipolar, tá bom? Bom, quando a gente olha para uma lâmina de medula, dá para a gente diferenciar bem a substância cinzenta da substância branca, qualquer coloração, tá? Porque a gente sabe o que tem em cada uma dessas partes. No caso da substância cinzenta, vocês percebem um número muito grande de corpos de neurônios, né? Que são essas estruturas aqui que estão se destacando das outras, tá? Vocês percebem que tem algumas células da glia, olha só, com alguns núcleos pequenos aqui, certo? Dá para identificar também, então, substância cinzenta, corpos de neurônios, células da glia e algumas fibras, pouquíssimas fibras, tá? Muito pouco. Então, a gente vai considerar mais os corpos de neurônios e as células da glia. E aí, para você diferenciar com a substância branca, você vai perceber que na substância branca você tem a presença principalmente de fibras, tá? Como é que eu sei que isso daqui é fibra? Eu sei porque eu tenho fibras mielinizadas. Então, esse pontinho preto aqui, esse pontinho mais escuro aqui no meio dessa bola branca, né, é o axônio. A bola branca, a imagem negativa, seria então a bainha de mielina, tá? Que na preparação da lâmina, a bainha de mielina se perde, tá? E aí fica essa imagem negativa aqui de onde estaria a bainha de mielina, tá certo? Então, substância branca, muitas fibras, substância cinzenta, corpos de neurônios, principalmente, tá? Aqui, o que que a gente vai poder observar aqui, né? A gente consegue observar o axônio, certo? E a bainha de mielina, né? Bainha de mielina e o axônio, que são as substâncias, estão presentes na substância branca, ok? Aí, olha só, para a gente tratar, então, das lâminas de gânglio,
a gente precisa entender o que que é um gânglio, né? O gânglio, ele é um conjunto de corpos de neurônios, né? E esses corpos de neurônios, eles vão ficar esféricos nessa região, a gente vai entender por quê. E, além disso, esses corpos de neurônios eles vão estar sendo segurados, né, estruturalmente ali, por uma célula da glia importante, que é chamada de anfícito. O anfícito é o gliócito ganglionar, tá? Ele vai servir, então, para manter os corpos de neurônios bem acopladinhos ali naquela região. Eu gosto de imaginar o gânglio como se fosse um pente de ovos. O ovo seria, então, o corpo do neurônio, e o pente de ovos, né, a estrutura do pente de ovos, seria, então, os anfícitos com o tecido fibroso, né, o tecido conjuntivo que fica ali incrustado nessa região, tá? O que acontece é o seguinte, olha só, você tem, então, os neurônios esféricos, os corpos de neurônios esféricos vão estar presentes aqui, tá? Tudo corpo de neurônio aqui, tá? Eles ficam esféricos por conta do tecido conjuntivo que dá uma estruturada boa ali dentro do gânglio e eles ficam nessa formação, tá? E aí vocês percebem esses núcleos aqui, né, nas partes mais periféricas aqui da região próxima, né, do corpo do neurônio, e essas bolinhas aqui são os núcleos dos anfícitos, tá? Então vocês percebem que eles ficam incrustados ali entre os corpos de neurônio para estruturar, então, a posição desses corpos de neurônios, tá certo? Isso seria a lâmina de gânglio, percebe então que ela tem tecido conjuntivo ali incrustado, né? Nessa coloração aqui, o tecido conjuntivo eles coloram de azul, azul, verde, enfim, tá? Aqui de novo, ó, a lâmina de gânglio, então os neurônios, os corpos de neurônios aqui globosos, né? E esses núcleozinhos aqui em volta deles, que são os anfícitos, percebe também a presença do tecido conjuntivo aqui nessa região, tá? Ele fica incrustado também, isso é uma característica de gânglio, tá? Vai ajudar a gente a diferenciar ele depois de outra estrutura. Bom, quando a gente fala de bainha de mielina, né, a bainha de mielina ela é formada por células da glia, tá? Por neuróglio. Só que tem uma diferenciação importante que a gente tem que fazer. Por quê? Porque a célula da glia que vai gerar a bainha de mielina no sistema nervoso central vai ser os oligodendrócitos, certo? Os oligodendrócitos, a função deles no sistema nervoso central é gerar, então, a bainha de mielina no sistema nervoso central. Neurônios mielinizados do sistema nervoso central. Geralmente, esses neurônios vão estar presentes lá no córtex cerebral, principalmente, tá? Multipolares e com bainha de mielina, ou seja, mielinizados. Agora, a bainha de mielina no sistema nervoso periférico vai ser formada pelas células de Schwann, tá? Células de Schwann vão formar, então, bainha de mielina no sistema nervoso periférico. Um neurônio amielínico, ele vai ser aquele neurônio que vai ter apenas um folheto de oligodendrócito ou de célula de Schwann acima ali do axônio. Agora, o neurônio mielinizado, ele vai ter vários folhetos. Então, a célula de Schwann ou a oligodendrócito, eles vão enrolar, né, ali uma parte ali do seu prolongamento, certo? Em volta ali do axônio, várias vezes. Então, aí vai formar várias camadas, aumentando muito a espessura, né, do axônio, e isso vai facilitar depois na condução do potencial de ação, que a gente já viu, né? Bom, aqui a gente tem uma lâmina de nervo, tá? A lâmina de nervo, o que que vai acontecer? Você vai perceber o seguinte, que você vai ter algumas camadas de tecido conjuntivo, tá? Mas isso é muito mais evidente do que lá no gânglio, tá? Muito mais evidente. No nervo, você vai conseguir diferenciar qual estrutura de tecido conjuntivo que eu estou olhando, certo? Então, aqui fica recobrindo todo o nervo, ela recobre na parte externa do nervo, eu vou chamar de epineuro, tá? Epineuro, então, externa, ela vai recobrir o nervo completamente, tá? O perineuro, ele vai passar, então, e vai recobrir os feixes de axônios, porque o nervo, você percebe que ele tem várias bolinhas aqui, né? Essas bolinhas são feixes de axônios, ou seja, grupos de axônios que estão realmente juntos ali, passando naquela região. E eles vão ser separados um do outro por esse tecido conjuntivo que é chamado de perineuro. Dá para a gente identificar o perineuro aqui entre os feixes de de axônios, tá certo? Essas bolinhas aqui são os feixes de axônios, certo? E aqui, ó, essa região aqui que eu estou marcando seria um conjunto de feixes de axônios. E aí o perineuro vai recobrir o conjunto de feixes de axônios, tá certo? O endoneuro, ele vai cobrir especificamente um axônio, certo? Então ele vai cobrir a bolinha, né? Então a parte em volta da bolinha vai ser chamada de endoneuro,
tá? Ele vai cobrir, que vão formar depois, então, os feixes de axônios que vão ser recobertos pelo perineuro, tá? O perineuro recobre a quantidade aqui de feixes de axônios, o endoneuro cobre o feixe de axônio apenas, tá? Individualmente, certo? Geralmente, quando você quiser ver o endoneuro, você vai ter que pôr um aumento um pouco maior, porque ele vai recobrir uma estrutura menor, né? Dentro dessa imagem aqui. Mas a gente consegue diferenciar bem. Então, epineuro recobre o nervo, perineuro recobre o conjunto de feixes de axônio, certo? Então, aqui está marcado, ó, o perineuro, certo? Ele vai recobrir o conjunto de feixes e o endoneuro vai cobrir o feixe individualizado, certo? Aí, olha só, quando a gente for ver a lâmina de cérebro, ela é para a gente identificar substância cinzenta e substância branca. O cérebro já é um órgão suprassegmentar, formado pelo telencéfalo e pelo diencéfalo, certo? Essas estruturas, na parte cortical, ou seja, o córtex cerebral, ele é formado, então, por substância cinzenta, né? Essa substância cinzenta, como a gente já sabe, corpo de neurônio com células da glia, certo? E aqui, então, você vai ter os corpos de neurônio do córtex cerebral, tá? E na substância cinzenta, as fibras. Na substância branca, as fibras. E a substância branca do cérebro, ela fica mais para a parte medular, tá certo? Então, basicamente isso que a gente tem que ver, que a gente tem que saber na lâmina de cérebro, por enquanto, tá? Aí, olha só. O cerebelo, é, porque assim, o cérebro, ele é composto por várias camadas, tá? Só que essas camadas são pouco diferenciadas. Como elas são pouco diferenciadas, eu preciso entender só o que que é a substância cinzenta e o que que é a substância branca no cérebro. Só que no cerebelo, as camadas, elas são bem diferenciadas e a gente consegue identificá-las, tá? Então, você tem a camada molecular, que é essa camada mais externa, você vê que a coloração dela é um pouco mais clara do que das outras, tá? Então, a camada molecular. Depois vai ter uma camada de células de Purkinje, que são essas células aqui gigantes, elas são muito grandes, né? E elas são células, são neurônios com muitos dendritos, tá? Então, ela tem uma quantidade muito grande de dendritos e ela tem um tamanho muito grande também, tá? Então, são neurônios e são chamadas de células de Purkinje. Elas formam, então, essa camada aqui, que vai estar entre a camada molecular do cerebelo e a camada granulosa. A camada granulosa é formada por neurônios menores, por corpos de neurônios menores, tá? É, por que que eu falei corpos de neurônios? Porque essas camadas aqui são as camadas da substância cinzenta do cerebelo, tá? Vocês vão ver depois que o cerebelo, ele é formado por várias invaginações, né? Essa região é formada por várias invaginações. Isso aqui é uma ampliação de uma invaginação, tá? E aí, o que que acontece? Eu vou ter a camada molecular, a camada de células de Purkinje, a camada granulosa, para formar a substância cinzenta. E aí, no meio, você vai ter, então, a camada de substância branca, tá? O cerebelo é um órgão suprassegmentar, então, portanto, tá bom? Então, essas são as camadas do cerebelo. Olha aqui. É isso que eu estava falando quando eu falei de invaginações, tá? O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que, olha só, tem essa estrutura, certo? Aí, olha só, você percebe que há uma invaginação, ou seja, é algo que forma uma voltinha, tá bom? Aí você vai ter a camada molecular, certo? Que é essa camada aqui marcada pelo número 1, camada molecular. E aí vocês percebem núcleos aqui bem corados, grandes, estão bem pronunciados aqui nessa região, que são as células de Purkinje. Então, essa aqui é a camada de Purkinje, de células de Purkinje. E aqui é a camada granulosa, tá bom? Essa camada aqui que está com os asteriscos é a substância branca, beleza? Então, isso aqui é uma coloração em HE, tá? Hematoxilina e eosina. Células de Purkinje está no maior aumento, vocês percebem, então, olha, que essas células são muito grandes, elas têm um tamanho muito grande, em algumas você consegue perceber alguns prolongamentos, alguns dendritos, mas é algo um pouco mais difícil de ver. Saibam que ela tem muitos dendritos, mas é importante só perceber, então, que ela é muito grande. Aqui seria a camada molecular, certo? E aqui a camada granulosa formada por neurônios menores, né? Corpos de neurônios menores. Dá para perceber isso também, né? Bom, e aí, assim, eu já tinha identificado, mas eu coloquei aqui só para a gente identificar um pouco melhor, tá? A questão da substância branca e a substância cinzenta do cerebelo. Olha só, substância branca formada pela camada molecular, camada de células de Purkinje, tá pouco pronunciado aqui, mas você sabe que tá lá, e a camada granulosa. Para dentro vai ser, então, a camada de substância branca. Você vê que a camada de substância branca, ela está dentro dessa invaginação aqui, que são as invaginações do cerebelo, tá certo?
Agora, vamos falar um pouco das células da glia, tá? As células da glia, vamos começar pelos astrócitos. Os astrócitos eles têm uma função muito interessante, porque os astrócitos eles vão ser divididos em astrócitos fibrosos, nesse caso aqui a gente está vendo um astrócito fibroso, né? E astrócitos protoplasmáticos, tá bom? Aqui é um astrócito fibroso, porque você percebe que ele tem poucos prolongamentos. Eu vou falar um pouco disso mais para frente, tá? Só que o que acontece? Olha só o que ele está fazendo. Isso daqui é um vaso sanguíneo, tá? E esses astrócitos, eles estão emitindo prolongamentos, são chamados de pés vasculares. Os pés vasculares são essas regiões que se acoplam, então, na parede externa dos vasos sanguíneos e vão formar a barreira hematoencefálica, tá? É isso que forma a barreira hematoencefálica. Esses pés vasculares, eles se acoplam, eles se juntam e recobrem, então, a parte externa dos vasos sanguíneos. E aí ele gera, então, essa barreira hematoencefálica, tá certo? Tanto o astrócito protoplasmático quanto o fibroso vão fazer isso, tá? Aí aqui nessa lâmina a gente consegue perceber os dois tipos de astrócito. Esse aqui é o astrócito protoplasmático, você percebe que ele tem muitos prolongamentos, você consegue ver vários prolongamentos, então é fácil de identificar, tá? Isso aqui é uma coloração por prata, tá? Por isso que aparece desse jeito. E esse aqui é o astrócito fibroso. Vocês percebem que ele tem poucos prolongamentos. E esses prolongamentos eles vão culminar depois nos pés vasculares que vão recobrir os vasos sanguíneos do sistema nervoso central e gerar, então, a barreira hematoencefálica, certo? Isso é muito importante. Além disso, os astrócitos estão relacionados com a nutrição do tecido nervoso, porque como eles formam a barreira hematoencefálica, tudo que passa pela barreira hematoencefálica passa por dentro dos astrócitos para depois ir para as outras células do sistema nervoso. Então, ele faz como se fosse essa filtragem mesmo, essa filtração aí de tudo que vai chegando no sistema nervoso central. Então, por isso que eles estão relacionados com a nutrição do tecido nervoso, tá? A micróglia, você pode chamar de microgliócito também. Microgliócito é basicamente a célula de defesa do sistema nervoso central, tá? Ela vai estar relacionada como se ela fosse um macrófago dentro do sistema nervoso, tá? E a característica histológica dela é que ela é afilada, e que quando eu falo que ela é afilada, eu falo que ela é alongada, ela é longa, certo? Então, você percebe que é, ela tem esse formato mais afilado, mais achatado, longo, tá? E ela tem alguns prolongamentos aqui, prolongamentos curtos, que vão partir, então, de toda a sua extensão, tá? Então, isso daqui que seria, então, a micróglia ou microgliócito, tá? Aqui também, microgliócito, a gente consegue identificar assim. Quando vocês verem numa lâmina por coloração de hematoxilina e eosina, vocês vão identificar a micróglia porque ela é afilada. Então, você vai ver uma linha, praticamente, é uma linha. Você não vai conseguir ver perfeitamente, assim, os prolongamentos, você vai ver as linhas, né? Então, é basicamente assim que você identifica, tá? Então, olha só que legal. Isso daqui, ó, é uma micróglia. Vocês percebem que ela é mais alongada. Olha a outra micróglia aqui, ela é mais alongada, tá? Os astrócitos, eles têm um núcleo globoso, tá? Um núcleo grande até, você consegue perceber que é um núcleo grande. Se você conseguir identificar um vaso sanguíneo na lâmina, você vai geralmente encontrar o astrócito próximo do vaso sanguíneo. Mas não dependam disso, tá? O astrócito, ele tem esse núcleo um pouco mais claro, né? A coloração dele é um pouco menos pronunciada do que, por exemplo, o oligodendrócito. E geralmente o oligodendrócito, o núcleo dele vai estar presente próximo de regiões com feixes de axônio, porque é justamente o que ele vai fazer, ele vai formar a bainha de mielina do sistema nervoso central. Então, vocês percebem que aqui tem uma parte, uma imagem negativa, né? Aqui estaria, então, a bainha de mielina, nesse caso aí dessa lâmina. E aí você tem um oligodendrócito próximo, certo? É assim que a gente identifica, então, as células da glia, tá bom? Outra célula da glia importante são as células ependimárias. Células ependimárias, elas vão formar esse epitélio cuboide aqui, tá? Aqui a gente tem o canal central da medula, tá? O canal central da medula, depois ele vai culminar lá na região do tronco encefálico, ele vai culminar nos ventrículos, né? Quando ele culmina nos ventrículos, né, no quarto, no terceiro, nos ventrículos laterais, você vai continuar com essa cobertura das células ependimárias. E as células ependimárias, elas vão estar relacionadas com a produção do líquor, tá? Produção, e elas ainda assim facilitam a passagem do líquor por formarem esse epitélio simples cuboide, tá? Isso vai facilitar a passagem do líquor pelas estruturas que ele precisa passar, beleza? Bom, a última parte, né, desse vídeo
é falar um pouco sobre as meninges, tá? A gente precisa entender a estrutura das meninges, né? Assim, mas é uma parte mais teórica, tá? Aqui a gente consegue ver, então, né? Esse corte que mostra, então, a metameria, né? Desse tecido, ou seja, a sobreposição em camadas desse tecido. Você tem a pele, o periósteo, o osso, e aí logo depois do osso vai ter a dura mater. Lembrem que o periósteo ele vai recobrir o osso, então ele vai estar em contato com a dura mater também. Porque aí você vai gerar, então, um espaço peridural, tá? Que vai estar ligado ali então, na região do periósteo com a dura mater. Vou chamar de epidural também, tá? Aí a dura mater vai ter o contato ali com a aracnoide, que a aracnoide é intermediária, vai ter então o espaço subdural. A aracnoide, ela vai ter então contato com a pia mater e vai formar então o espaço subaracnoide. O espaço subaracnoide é onde vai ter então a maior concentração de líquor. Lembra que quando forma lá depois o saco dural, né, lá na região depois de L2, né, que vai ter então a cauda equina, vai ter alguns prolongamentos ali de raiz de nervos espinhais, e nessa região a subaracnoide vai continuar, a dura mater continua até a região do fundo do saco dural, que é a região de S2, né, da, da sacral, da segunda sacral, né, e a subaracnoide, ela vai levar o líquor até essa região, tá, até o fundo do saco dural. E a pia mater, ela vai estar associada, ela vai estar grudada mesmo no tecido do cérebro, tá? Então, ela vai estar entranhada ali no tecido do cérebro. E essas são as meninges, tá? Elas têm uma característica muito importante ali de proteção dos órgãos do sistema nervoso, tá certo? Além disso, as cavidades que elas formam também têm utilidades muito importantes, né? Falei da subaracnoide, mas tem, por exemplo, também a epidural, que vai estar relacionada, então, com a anestesia epidural, né, que a gente consegue aplicar anestesia nessa região. É, Enfim, diversas características. A região da subaracnoide, você consegue fazer a punção lombar, por exemplo, para tirar a líquor e fazer algum exame, certo? Então, é assim que a gente precisa entender bem as meninges, ok? Foi um apanhado geral de toda a matéria aí de histologia do sistema nervoso, né? Assim, foi superficial e tudo mais, mas espero que ajude aí nos estudos de vocês, beleza? Então é isso, galera. Obrigado. Até a próxima.